Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e hoje a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio e desequilíbrio ambiental e de que forma que esses fatores podem influenciar direto ou indiretamente na vida de nós, seres humanos. Bora lá. Primeiramente, né, a gente tem uma expectativa do que seria um planeta ideal, né, um planeta adequado para a nossa sobrevivência, que seria essa imagem da direita, e a realidade que é aquilo pelo qual a gente está transformando o nosso planeta nesse momento, né, que é num planeta totalmente destroçado, desarborizado, com muito lixo, muita poluição, né? Então vamos ver de que forma, né, até o final desse vídeo, de que forma que a gente pode contribuir para a gente ter um planeta mais voltado para aquilo que a gente tem como expectativa, que seria esse planeta aqui da direita. Vamos ver então. Primeiro, né? Primeiro vamos ver o que são fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Então, assim, gente, a palavra bio significa vida. E nesse caso seriam os fatores vivos que tem no nosso planeta, nos ecossistemas, tá? Então aqui eu vou ter animais, todos os grupos de animais, né? Todo o reino animal ele faz parte de fatores bióticos. As plantas, né? Todo o reino vegetal, fungos, todo o reino funge, e aí entra protozoários, bactérias, que entra aqui na questão dos micro-organismos, tá? Então, quando eu falar de fatores bióticos, eu estou falando de toda a diversidade de seres vivos que tem no nosso planeta. Em seguida, eu vou falar agora de abiótico. E abiótico significa não biótico, né? Não vivo. Então, o que são os fatores não vivos que são necessários, na verdade, para a vida, né? Para a existência da vida dos seres vivos. Então, aqui eu vou ter luz, né? O sol, o solo, né? Com seus nutrientes, que vai aparecer ali embaixo, a água, e também a temperatura, né, que pode estar relacionada tanto com o Sol como com movimentos de rotação e translação da Terra. Então, aqui são alguns exemplos, né, de fatores abióticos que são fundamentais para a existência da vida no nosso planeta. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que as plantas necessitam da água, da luz e do dióxido de carbono para realizar a fotossíntese. Com isso ela cresce e aí cai nas cadeias e teias alimentares, né? Vamos para o próximo. Então aqui vamos ver uma pequena grande interferência, né? Parece pequena, mas vocês vão ver que é enorme. Então aqui eu tenho uma cadeia alimentar, né? Produtor planta, consumidor primário, borboleta, né? Seria lagarta. Consumidor secundário, o animal carnívoro, que é o sapo, consumidor terciário, que é uma serpente. Então, aqui eu vou representando nessa cadeia alimentar, pense numa hipótese dos sapos desaparecerem. O que aconteceria? Então, vamos agora ver uma imagem mais voltada para a realidade, né? A teia alimentar, que é isso daqui, representa algo mais próximo da realidade, né? Porque você não tem algo linear dentro da natureza, você tem essa complexidade, né? E aqui pensa agora, qual a probabilidade de eu retirar um sapo desse ecossistema, né, eliminar os sapos, o que aconteceria no ecossistema? Então, aqui eu já coloquei algumas pistas, né? Na ausência do sapo, o que acontece com a cobra, com as cobras, né? Vai diminuir a população de cobras, porque está diminuindo o alimento. Consequentemente, aumenta a população de lagartos. Que consequentemente pode gerar um desequilíbrio aqui na população de aranhas, né? Que no primeiro momento aumenta, mas vai diminuir devido ao excesso de lagartos no ambiente. E assim sucessivamente, tá? É uma coisa que gera um efeito em cadeia, tá? Aqui aumentam as galinhas no primeiro momento, que aumentam as abelhas, aranhas, né, o cupim, tudo isso daqui era alimento do sapo. Se o sapo desaparece, aumenta essas populações e, consequentemente, vai aumentar a de galinha, que, consequentemente, pode acabar com a população de plantas.
né? Diminuindo a população de plantas, vai diminuir a população de porco do mato, que consequentemente vai gerar uma redução no número de onças. Então vocês vejam que o ecossistema é algo muito complexo, tá? E por mais que a gente ache que algo não vai interferir, né, diretamente na vida do ser humano, que também é um animal, na verdade interfere bastante. E qual é a consequência desse desequilíbrio? Vamos ver aqui, gente. Basicamente, quando a gente interfere muito aí no ambiente natural, você vai ter uma porção de doenças, né, vírus, que estavam ali reclusos no ambiente selvagem e acabam vindo para a população humana, para a população urbana, né, causando uma série de problemas, como é o caso agora do coronavírus, né, do Covid-19. E aqui, um outro exemplo também, naquela análise do cenário de o sapo desaparecer do ambiente. Então, se você elimina os sapos, ele é um predador natural de mosquitos, né? Então, aqui, ó, eliminando o sapo, o que você vai ter como consequência é um aumento exponencial da população de mosquitos, que vai trazer doenças para a mesma população que eliminou os sapos. Então, a gente não pode acreditar que a nossa ação não vai ter algum tipo de reação. Não é à toa que hoje em dia a gente tem casos absurdos de dengue, chikungunya, zika, no país inteiro, né? Isso uma relação direta com o que a gente faz com o meio ambiente, com a devastação que a gente faz, com o aumento de asfalto, com a destruição de florestas, de corpos de água, enfim, né? Isso vai trazer uma consequência bem negativa para a gente. Então, é legal saber essa relação e lutar pela preservação ambiental. Peraí, vamos para o próximo. Então, mudanças climáticas. Agora a gente vai entrar nos fatores abióticos, né? Então, basicamente, a mudança climática ela pode ter causas naturais, como, por exemplo, a incidência da radiação solar na Terra, né? Ela faz com que a gente tenha mais calor, menos calor, enfim. O movimento de translação da Terra, né? Então a gente tem determinado período do ano, né? Que tem aqui em São Paulo, por exemplo, vai ser mais quente nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, e de acordo com o movimento de translação, ele vai ser mais frio nos meses de julho, junho e agosto, né? E outro fator natural para a mudança climática é o vulcanismo, tá? Então, a atividade vulcânica também pode gerar uma oscilação aí na temperatura do planeta. Porém, essas causas estão longe de ser aquelas que mais provocam alterações drásticas no nosso planeta, né? O que tem, de fato, sido o maior causador de mudanças climáticas na Terra são causas que a gente chama de antrópicas, né, que é decorrente da ação humana. Então aqui vem a queima de combustíveis fósseis, né, que emite à atmosfera gases de efeito estufa, né, principalmente decorrente de indústria. A gente tem o aumento do desmatamento, do desflorestamento e das queimadas, né? Então, retirando a cobertura vegetal, você, além de não ter essa árvore para retirar esses gases, como o CO2 da atmosfera, você ainda, muitas vezes, joga mais CO2 na atmosfera quando você queima essa árvore ou essa cobertura vegetal. E emissão de gases poluentes também em decorrência de automóveis, né, indústrias e automóveis, eles são grandes poluidores. E, por fim, a poluição de solos e recursos hídricos através do descarte inadequado de lixo, né, que também altera o equilíbrio ambiental. Aqui tem a emissão do gás metano, enfim, também é uma catástrofe. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como que acontece esse evento do aquecimento global, tá? Então, basicamente, a gente tem a atmosfera terrestre e ela já tem uma certa quantidade de gás carbônico, tá? De dióxido de carbono. Porém, com esse gás, ele tem uma propriedade que é de reter calor. Então, ele gosta de reter o calor. É como se você, numa analogia, deixa um carro com os vidros fechados num ambiente com sol,
com calor. Quando você abrir a porta do carro, você vai ver que lá dentro está muito quente, tá tipo insuportável. O efeito estufa ou aquecimento global acontece dessa forma. A diferença é que o vidro fechado é a quantidade de gás carbônico que a atividade humana vai lançando na atmosfera. Então, quanto mais gás carbônico tiver, mais calor do Sol vai ficar preso na atmosfera do planeta e vai provocar uma série de mudanças, inclusive mudanças climáticas, né? Severas mudanças climáticas. A parte boa é que é necessário, na verdade, uma certa quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, senão a gente teria períodos noturnos muito frios, né? E a parte ruim é que a gente está tendo CO2 demais, então isso está comprometendo realmente o equilíbrio do planeta. Então, a velha imagem do urso polar, né? Sempre que a gente pensa em aquecimento global, vem essa imagem aqui do urso polar numa situação ou muito magro, passando fome, com o gelo derretendo. Então, a gente tem uma impressão de que isso não é com a gente, isso tem a ver com o urso polar. Mas será mesmo que somente o urso polar está sendo prejudicado, né, com essas ações que estão desencadeando no aquecimento global? Vamos ver. Então, aqui, nessa imagem, é possível vocês verem que uma série de mudanças que vão atingir diretamente nós, né, humanos, estão relacionadas com a mudança climática. Então, deslocamento de populações, na zona costeira tem o aumento do nível do mar, que faz com que muitas comunidades percam suas casas, né, e que gera também esse deslocamento de populações, queda na produtividade agrícola, ou chove demais ou chove de menos e acaba prejudicando ali esse tipo de atividade. Aumento no preço dos alimentos, porque se você tem perda agrícola, automaticamente vai influenciar no preço dos mercados. Aumento na pobreza, né, provocada por fenômenos meteorológicos extremos, propagação de doenças devido ao aumento da temperatura, agravamento do acesso de água potável, né, em determinadas áreas, há inclusive mais conflitos bélicos ou que seriam de guerra, ou até conflitos induzidos, né, para que determinados países tenham acesso a recursos limitados, né, como petróleo, água, enfim, perda da capacidade de trabalho devido ao calor e por aí vai. Então a gente está vendo que aquela imagem do urso polar é literalmente a ponta do iceberg, tá? Na verdade, o problema é muito maior e envolve sim a nossa qualidade de vida. Nesse gráfico, né, que eu não vou falar tudo sobre ele, mas ele mostra qual é o risco de ter 1,5, né, 1,5 grau aumentado ou 2 graus aumentados, né, no que isso influenciaria. Então, por exemplo, né, em termos de, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver as pessoas. Então, se eu tiver um aumento de 1,5 grau, 9% da população mundial, ou seja, 700 milhões de pessoas, será exposta a ondas de calor extremo, pelo menos a cada 20 anos. E se for 2 graus, né, meio grau a mais, seria 28% da população mundial, 2 bilhões de pessoas, né? Então, aqui vai ter uma série de fatores, né? Esse gráfico foi retirado do WWF e tem uma série de fatores que interferem muito, né, na nossa qualidade de vida devido ao aquecimento global, né? Inclusive na questão dos alimentos, ele vai mostrando todo de que forma que a gente pode ser afetado, né? Então é muito complicado, né? Vale a pena refletir sobre isso e ver que tipo de ações a gente pode ter para estar minimizando esses impactos. Então, conversando com meus estudantes, né, a gente viu mais ou menos, né, o que podemos fazer sobre isso, tanto individual como coletivo, e eles destacaram o descarte adequado de lixo, a questão da política, né, a gente realmente eleger pessoas que sejam comprometidas de verdade com as causas ambientais, transportes mais limpos, como utilizar bike, skate, andar a pé, ou transporte coletivo, né, quando os anteriores não forem possíveis. A indústria,
a gente pode reduzir o consumismo, reutilizar roupas e etc. Não comprar tanta coisa desnecessária. Melhores escolhas políticas, isso influencia muito no coletivo. Campanha para conscientizar outras pessoas, né, sobre esses problemas, enfim, compartilhar o meu conhecimento, né? Ou também criar um grupo de pedal, fazer disso uma atividade não somente como transporte, mas também como lazer. Então, existe sim uma série de fatores que a gente pode contribuir para melhorar a saúde do nosso planeta e cabe a nós fazer essas escolhas, né? E ter essas atitudes um pouquinho melhores em prol do futuro do nosso planeta. Então, espero que tenham gostado e até a próxima!